Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, olha só, vamos lá, rapidinho aqui, bem rápido. Vamos tentar fazer esse vídeo rápido, né? Porque a galera não gosta de vídeo muito longo, não. Só que para mim desenvolver meu raciocínio e para mim explicar para vocês algumas coisas, infelizmente os vídeos têm que ser longos. Vídeos rápidos, galera, se eu trouxesse aqui notícias e informações sobre jogadores, e seria bom para mim, puta que pariu, seria muito bom, eu não perderia um dia todo para gravar um vídeo. Seria muito fácil e muito simples. Só que, quem está dentro do Vasco hoje não tem credibilidade para me trazer essas especulações de jogadores para vocês. Porque eles especulam, o jogador já está quase certo e no final não vem. Pô, eu não vou fazer isso, cara. Que se isso é frustrante para mim, que dirá para vocês. Então, eu não faço isso. Jogadores aqui só quando fecharem um contrato que a gente vem e fala alguma coisa sobre eles. Quando a gente conhece, né? Porque, tipo Serginho, o que eu vou falar de Serginho? Nada, porra nenhuma. Tem que esperar o cara jogar, infelizmente. Mas vamos voltar a um tema que nós já falamos aqui nesse canal. Prestem atenção. Qual é o problema do Vasco hoje? Fluxo de caixa. Tudo é fluxo de caixa, não é? Vamos dar uma olhada nessa matéria aí de novo. Vamos lá. O que é aquisição alavancada? Leverage buyout. Eu não vou ler tudo de novo. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Mas vamos aqui pegar o que importa pra gente, que é o fluxo de caixa. Via de regra, a estratégia da aquisição alavancada consiste na utilização do fluxo de caixa e ativos da empresa adquirida, Vasco, para pagar parte substancial do preço de aquisição. Quem são as empresas-alvos dessa aquisição alavancada? As empresas-alvo devem possuir como característica principal uma possibilidade de forte geração de caixa, Vasco, de modo a possibilitar o pagamento da dívida e encargos financeiros decorrentes da alavancagem, Vasco. Também é desejável que as empresas-alvo tenham os seguintes atributos: atua em mercados maduros ou nichos de mercado com demanda estável e previsível, marca forte no seu segmento, base de clientes devidamente estabelecida, contratos de longo prazo firmados, barreiras de entradas para concorrentes, estrutura de custos adequada e atuação em larga escala. Não há dúvidas que a aquisição alavancada, leverage buyout, modifica a estrutura de capital da empresa-alvo, já que haverá uma transferência do endividamento decorrente da operação para esta. Fato este que certamente implicará na existência do período de austeridade financeira na empresa, ou seja, possíveis problemas de liquidez. Por tais razões, é muito importante que os investidores tenham bastante convicção acerca da previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa da empresa. Vamos ver uma matéria agora? Vamos ver uma matéria agora do UOL, do Rodrigo Matos. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Como Premier League, Brasil deveria vetar investidor sanguessuga de clube. Qual é esse investidor aqui? São os investidores que vêm para o Brasil, compram os clubes com a chamada compra alavancada. A Premier League decidiu banir uma espécie de investidor sanguessuga de comprar clubes na liga. Esse movimento ocorreu em uma reunião dos clubes na quinta-feira, quando optou-se por mudar o teste para donos e diretores. A medida deveria servir de inspiração para o Brasil em sua era das SAFs. Bom, primeira expressão, sanguessuga, foi uma espécie de adaptação livre feita aqui pelo colunista. Podemos chamar também de investidores abutres. A decisão da Premier League é de proibir o fully leveraged buyouts, aquisições inteiramente alavancadas. E o que significa isso? Em uma explicação simplificada, um investidor monta determinada operação de forma que as receitas ou os ativos do clube sejam usados para gerar o dinheiro para a compra da própria agremiação. Oh, meu Deus! Pegando empréstimos 777 Pertines.
777 Pertines pegando empréstimo no nome da Vasco SAF. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, acorde, vascaíno, acorde, enquanto é tempo. Ou seja, a empresa ou fundo comprador faz empréstimos em que usa como garantia a renda ou bens da própria agremiação. Ao assumir as receitas, são utilizadas para quitar a dívida. É o que a 777 fez. E eu falo isso sem sombra de dúvidas, porque a 777 Pertines pegou 2 empréstimos já nesse ano. Pegou 2 empréstimos por quê? Se eles têm que aportar dinheiro, por que eles pegam empréstimo? Tá aí, ó. A resposta tá aí, nessa matéria aqui. O exemplo clássico ocorreu com a família norte-americana Glazer, mais um investidor americano, e a sua compra do Manchester United. Durante o período de 2003 a 2005, os Glazers adquiriram ações do clube em um acordo que envolveu 790 milhões de libras, 4,9 bilhões de reais. Compraram a maior parte de empresários como Rupert Murdoch, dono da Fix. Até aquele momento, o Manchester United era um clube livre de dívidas. Logo após a compra, o débito saltou para 550 milhões de libras. Com variações, continuou alto, na casa de 500 milhões de libras, até os dias atuais, quando os Glazers se preparam para revender o clube a um empresário inglês e outro catari na disputa. Obviamente, os Glazers só conseguiram esses empréstimos porque eram donos de uma fortuna, incluindo um time de futebol americano. Não dá para dizer que o Manchester United se tornou um clube pobre e não pode investir em jogadores, mas sim transformou-se em uma das agremiações de maior débito da Inglaterra. Ao mesmo tempo, houve um salto de receita pela boa administração dos norte-americanos na área de marketing. A questão é que, no final, a operação permitiu que os empresários ganhassem dinheiro com o futebol sem investir ou gerar resultados esportivos para seus torcedores. Tornaram-se odiados em Manchester. Eles compraram o clube com um empréstimo e colocaram no balanço do clube esse empréstimo que eles fizeram para eles comprarem o clube. E ó, eu vou colocar minha cara aqui porque é a mesma coisa que a 777 está fazendo. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Ah, vai, Pochete é o caralho. Se liga. O Vasco foi vendido. Tinham que entrar 700 milhões. 120 ano passado, mais 270, segundo fala do Jorge Salgado, nesse ano. E depois parcelaria o restante nos outros 2 anos. O dinheiro entra 120. Ah, o dinheiro só vai para pagar dívidas, né? Só vai para pagar dívidas. Sendo que as dívidas estão sendo pagas com a própria receita do clube, que é 20% para pagamento do RCE. E eles dizem que o dinheiro está entrando. Como que o dinheiro está entrando se há 2 empréstimos já no nome da Vasco SAF, em fevereiro e em março, do BMG e de um banco alemão? É a mesma coisa que a família Glazer fez no Manchester United, sem sombra de dúvidas. A Premier League tem um teste para donos e diretores de clubes pelo qual eles têm de passar para concretizar compras. É um exame falho, diga-se. Permitiu a compra do Newcastle pelo Fundo da Arábia Saudita, apesar dos indícios de participações do governo árabe. Mas é, ao menos, uma seleção de regras para bloquear investidores prejudiciais ao clube e à liga. Puta que pariu. Será que foi por isso que a 777 não comprou o Everton? Depois de tudo que foi falado? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. O Brasil vê o avanço das SAFs, com compras de grandes clubes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Bahia e Coritiba. Não há liga para determinar restrições, nem a CBF se debruçou sobre o tema, mas já passou da hora de haver alguma regra, seja para controlar a origem do dinheiro que vem para os clubes, seja para proteger os clubes da intenção dos investidores. Imagine, por exemplo, se o seu clube é vendido para um bilionário com promessas de investimento e modernização de gestão e quem assume pouco agrega à administração e só se aproveita do clube. É muito vantajoso acenar com bilhões saídos de um fundo e depois, com a compra concretizada, ir a bancos pedir empréstimos usando as receitas do clube como garantia. 777 Pertines. Sabe o que eu acho que é engraçado? Porra, 2003, 2005, Manchester United, o caralho, a merda toda, e comprou com empréstimo. Isso aí a gente vem falando já, ó, antes do Vasco ser vendido, Porque só estão falando isso agora, mídia convencional. Por que vocês não alertaram isso antes do clube virar?
ou 2 clubes, né? Porque a gente só não fala de Vasco, a gente está falando de todos. Por que vocês não falaram isso antes de fazerem propaganda o tempo todo para a venda dos clubes para a SAF? Profissionalismo, nova gestão, nova era, foi o que eu escutei a maioria das vezes. Por que vocês não falaram isso antes? Mas é fato, galera. Infelizmente, a mídia é assim. Agora, conforme o tempo for passando, as merdas forem acontecendo nos clubes que viraram empresa, mais matérias como essa que a gente acabou de ler do Rodrigo Matos serão replicadas. Então, assim, galera, o que nós hoje, como vascaínos, temos que ter é, principalmente, sabedoria, entendimento e menos coração. Porque muita coisa está acontecendo agora, porque esportivamente o clube vai mal. Meu irmão, você não tem que estar ligado no teu clube só quando esportivamente ele vai mal, não. Porque o que está acontecendo agora, mesmo se a SAF tivesse indo bem, porque a SAF geralmente é o voo da galinha. Mergulho do golfinho, ele sobe, faz uma gracinha e depois ele desce. No Vasco não, nem a gracinha o golfinho está fazendo, ele está ainda nadando lá embaixo da água. Mas se a SAF tivesse indo tudo bem, você deveria saber que porra é essa, irmão. Porque uma hora, ó, desce. Uma hora desce. E quando desce, desce mesmo. Desce de verdade. Não se ligue só esportivamente se o teu clube vai bem ou mal, não, irmão. Procura saber que porra é essa de SAF. Procura saber o que está acontecendo de verdade com o teu clube, irmão. Campo e bola é muito bom, mas o Vasco não é só campo e bola. Nós não só somos futebol, nós somos muito além de futebol, muito além. O Vasco, irmãos, ele vai aonde o Estado não vai. Preste atenção nisso, cara. Preste atenção, saiba que time você torce. A nossa essência, o nosso amor vai muito além de ser apenas um clube de futebol que está indo bem ou mal esportivamente. Não é só isso não, irmão. Não é só isso. E o que nós precisamos hoje, careca? De um presidente que seja vascaíno e que cobre transparência, investimentos e resultados dessa SAF. Porque o clube associativo ele pode sim fiscalizar e cobrar tudo que foi prometido, se é que isso está realmente no contrato, né? Porque eu não acredito em Carlos Osório, Jorge Salgado, eu não acredito nisso. Mas foi posto na mídia que o Vasco foi vendido por 700 milhões e teria ali uma sequência de investimentos. Se isso não for aportado, e eu tenho quase que absoluta certeza que não está, um cara, presidente vascaíno, ele pode questionar a SAF e ele pode tomar as mesmas medidas que o presidente do Gama tomou, que é acionar a justiça para desfazer esse CNPJ. E aí, careca, por que você quer o levem? Já que um presidente não pode implantar um projeto porque o futebol não é mais do Vasco e o futebol era a galinha de ouro do projeto Somamos. Porque para mim, na minha visão, a gente está lidando com pessoas podres. Pessoas podres fazem contratos podres. Para mim, esse contrato pode ser desfeito e não adianta esse contrato ser desfeito e você ter na presidência do clube naquela época, por mais boa intenção que ele tenha, um presidente que não tenha porra nenhuma para oferecer depois que a SAF sair. Você precisa ter um presidente foda para tirar essa desgraça dessa SAF, mas você precisa ter um presidente foda quando essa SAF sair, porque para mim sai, irmão. Posso estar muito enganado, muito errado, pode estar tudo certinho lá e não dá em porra nenhuma. Mas no meu ponto de vista, e é nisso que eu acredito, para mim, essa SAF ela é desfeita no momento que um presidente verdadeiramente vascaíno entre lá na presidência agora, em novembro. Esse presidente entrando e essa porra caindo, a gente tem que ter um presidente que nos represente e um presidente que tenha visão muito além do que era em 2020, tá? Porque agora tá pior. Porque se antes, lá atrás, em 2020, já seria foda, tu imagine agora em 2023, com essa SAF aí, colocando mais dívida ainda dentro do clube. Ah, careca, que isso? Os caras já pagaram muitas dívidas. Pagaram porque foram obrigados a pagar, senão não tinha SAF. Pagaram para a Constituição. As maiores dívidas que eles pagaram foi para a Constituição da SAF. Senão não tinha SAF, irmão. Senão não tinha. E outra,
pegaram quase 50 milhões em empréstimos. Compraram jogadores 100 milhões, as maiores contratações do Vasco. Sim, pagaram 22. E o resto é o quê? Dívidas. O resto é dívidas que já estão para o futuro, irmão. Porra, o Léo Pelé foi comprado em 36 vezes, não pagaram uma parcela. E se esses caras saem agora? Tem mais ou menos dívida? Tem mais dívidas, porque tudo deles são dívidas. As dívidas que eles pagam são dívidas obrigatórias, que eles têm que pagar. Teria que pagar como clube associativo, o RCE, e são dívidas que antes eles pagaram para a constituição da SAF. Porra, vascaíno, puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus. Fui, galera. Tamo junto, hein? Depois eu volto.